Amém. Descobriu que que ali estava não tinha vestes nupciais. Ou seja, não tinha roupa própria para estar numa festa. Nós todos aqui sabemos que quando somos convidados para um casamento, uma festa, caplanas começam a sair. Não é verdade? Fatos começam a sair, roupa nova começa a sair. Modas começam a aparecer. Eu já vi. Aquele vestido que minha esposa comprou era para qual casamento, amor? Olha lá, fala para os irmãos. Eu não sei, já esqueci. Nós sempre compramos um vestido novo. Quando temos dinheiro, claro, para quando há festa. Essa casa eu comprei para... Essa era para qual? Acho que era da Maria. Sempre aquela roupa mais tunada, aquela, aparece quando há uma festa. Nós sabemos que a cultura áfrica também é assim. Agora, há uma coisa interessante. Foram chamar pessoas de forma improvisada para a festa. E de repente, não tinha vestes. Meus queridos irmãos, parece que houve uma injustiça aí. Imagine, papai, pessoas assim vieram para lá. Como é que não tinha veste? Todos tinham, não tinha. Fica claro uma coisa. O mesmo rei sabia que estava chamando pessoas improvisadas, que não estavam preparadas. Ele mesmo providenciou roupa para todos vestirem. Por isso que ele fez uma pergunta. Como é que você entrou aqui? Porque já havia uma ordem para os porteiros. Olha, depois deles se vestirem lá, tomar banho e tudo entrarem, veja bem como estão trajados para entrar. Só que conseguiu furar. Entrou lá enquanto não estava vestido. Ou seja, talvez entrou e tirou a roupa, eu não sei. Mas ele não estava vestido corretamente. Amém. Não é isso que entendemos? E aí houve problema. Porque o rei só não falou, sai lá daqui. Não. Falou, amarra, lança fora, lá onde estou. Aleluia. Amém. Agora, a questão das vestes é muito essencial, irmãos. Porque eu quero dizer para ti, nós estamos nesse tempo da graça. As pessoas não acreditam que a salvação, a festa com Deus é de graça. As pessoas são acostumadas a pagar preço. Quando percebem que, olha, você é capaz, é possível ser feliz, entrar na vida eterna, ele não acredita que é de graça. Ele vê isso como demais, porque dizem quando a oferta é demais, o que acontece? O pobre desconfia de que isso está demais. Irmãos, nós vamos viver para todo sempre. Amém. Jesus morreu na cruz para pagar a tua e a minha dívida. Amém. Hoje o céu é de graça. Ele já pode perdoar seus pecados. Tudo que você fez no passado, Ele perdoa, lava e te faz novo. Você é digno de viver com o Rei. Amém. Comer na mesma mesa com Ele. Jesus já fez isso por você. Somente tem que crer e aceitar as novas vestes para você ser digno de viver essa festa. Amém. É só isso. As pessoas têm dúvida. Outros já começam não é possível. Tem que ajudar Deus. Começa a misturar, vai à igreja, mas também vai ao curandeiro para fazer isso. Vai amar isso para ajudar. Começa a manchar as vestes. Começa a sujar e não se tornando digno de estar na mesa com o Rei. O justo viverá pela fé, diz a palavra de Deus. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Jesus é suficiente. Quando você está com Ele, Ele cuida de tudo. Ele não morreu só para salvar a nossa alma e o nosso espírito, não. Também Ele morreu para abençoar a nossa vida. Amém. Para salvar também, amados irmãos, o nosso corpo da corrupção. Sim. Isso é verdade, eu vou ficar atento sobre esse ponto. Porque existe uma pregação gnóstica que diz o seguinte, que esse corpo aqui não é nada, nós podemos desprezar ele, somente o Espírito. Hoje eu quero que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quem destruir o templo de Deus, também Deus o destruirá. Precisamos cuidar bem desse corpo. E o cuidar bem desse corpo, até a Bíblia tem receitas para isso. Aleluia. Amém. Porque cuidar bem do corpo não é comer o que nós gostamos, é comer o que é melhor para esse corpo. Há coisas que às vezes são doces aqui na boca, mas depois vão destruir. Há coisas que às vezes agradam ao usar o corpo, mas no fim estragam. Então, cuidar bem é seguir o conselho de Deus para que você viva muito tempo sobre a terra. E não só para que você esteja preparado para que o dia de Cristo Ele ressuscite o seu corpo e te vista de corpo glorioso para você subir com o Senhor. Então, este irmão que entrou não tinha vestes nupciais. Desde o tempo de Adão há um problema relacionado com roupa. O irmão Adão, Deus fez Adão, fez Eva, colocou eles no jardim. A Bíblia diz que e eles viviam nus. Já leram isso em Gênesis 2? E não se envergonhavam um com o outro. Amém. Mas vejam, amados irmãos, vocês já estão a entender que o problema de roupa é uma questão aqui que entrou por causa de pecado mais tarde. Mas vejam como uma coisa interessante é que o Adão e Eva estavam cobertos pela glória de Deus. Porque fator vergonha, fator outras coisas como se fosse vaidade, são coisas que entraram depois do pecado.
Aleluia. Sempre que existe um aspecto de julgamento sobre o certo e o errado, aí começa a surgir a fator de despertamento de pecado. E foi a tentação que trouxe a serpente de Goia. Deus disse para vocês comerem, vocês vão morrer. Não, não é isso. Vocês vão saber o certo e o errado. Vossos olhos vão se abrir. Vocês entendem essa matéria? Deus quis que o homem vivesse sossegado, quieto, não preocupado com a aparência, coisas superficiais, mas vivendo da glória. Era a glória de Deus que cobria Adão, que cobria Eva. Era o poder de Deus, era a unção de Deus. E isso fazia com que um e o outro se entendessem bem e não se julgassem, não se criticassem como vemos hoje. Hoje em dia as pessoas são julgadas pela forma de roupa. Quer entrar roupa aqui? Fica lá atrás. Quer entrar com fato e gravata? Tem destaque. Quem se veste melhor é porque tem dinheiro, quem não se veste não tem. As pessoas fazem esse tipo de situação. Nós sabemos que estamos a viver em tempo de pessoas que não têm casa, mas têm muita roupa. Porque a roupa confunde muito. A pessoa às vezes tem tanta roupa que você pensa que ele é rico. A roupa é a coisa que faz como se fosse um cartão de visita sobre a sua aparência. As pessoas investem em roupa. Vocês sabem disso. Agora vejam uma coisa interessante. Este problema relacionado à roupa que aconteceu no Éden, você se for a ler Gênesis capítulo 3, versículo 7, você percebe essa situação de que Deus, desde muito, começou a se preocupar em cobrir o homem depois de decidir a queda. O homem começou a se preocupar depois do pecado, tapar as suas vergonhas, as suas fraquezas. Entende isso? Quero que entendas bem. O homem começou a se preocupar em cobrir as suas fraquezas. A Bíblia conta em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, quando houve essa queda, esse fracasso de Adão e Eva, eles foram esconder atrás, começaram a pegar folhas de figueira a se cobrir. Irmãos, já leram isso, acho que não precisamos de ler. Sabem que isso aconteceu. Tentar tapar a vergonha porque eles viram que estavam nus, eles viram que não estavam bem. A vida deles não estava bem. E Deus viu que eles não tinham capacidade de solucionar os problemas dele. Teve que cobrir-lhes com pele de cordeiro. Isso de certeza está em Gênesis também. Versículo 15, capítulo 3. E Deus começou a se preocupar em cobrir o homem. Usar de vestes. Aleluia. Amém. É um dos sinais que mostra que sempre Deus se preocupou que o homem fique coberto. Que as suas fraquezas, as suas vergonhas, que as suas limitações, que as suas questões íntimas não fiquem expostas. Deus ficou preocupado. Deus começou a entrar para ajudar o homem a resolver o problema do seu pecado. Nós encontramos na Bíblia vários registros sobre vestes. Um dia Deus queria visitar o povo de Israel. E Deus disse assim: fala a ele para lavarem as suas vestes, porque eu hei de vir no terceiro dia. Isso está no livro de Gênesis também, encontramos isso. Êxodo também, Gênesis 44, 13, Êxodo 19, eu tomei registro deles. Vocês vão ler isso em casa se quiserem. Fica claro que Deus está a trazer um sinal assim. Roupa é o símbolo de santidade. Entenderam, né? Amém. A roupa simboliza a nossa santidade hoje. Ontem no Jardim do Éden, eles estavam nus, mas cobertos com a glória de Deus. Amém. Quando eles venderam essa glória, essa graça, eles trocaram isso pelo pecado. Aí depois eles sentiram que estavam nus. Mas Deus não quis lhes deixar assim, começou a trazer alternativa. Entendeu isso? Amém. Aí cobriu-lhes com pele de ovelha. Mas depois daí, com o tempo, talvez começou a haver melhorias. Mas aquele sinal de descobrir com pele de ovelha, se houve pele de ovelha, houve uma ovelha morta. Se houve pele, houve uma ovelha morta. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Que tira a vergonha do mundo. Amém. É Jesus Cristo, o único que pode vir e cobrir nossas fraquezas e Amém. Amém. Estamos juntos, irmãos? Amém. Vamos continuar a avançar sobre nossas vestes. Isso é importante porque muitas das vezes nós estamos a viver nus. Estamos num tempo nus, amados irmãos. A nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Deus, nós vivemos assim expostos. E Satanás zomba de nós. Ora vejamos. Um dia, o nosso irmão Noé, ele depois de construir a arca, lembra-se dele? Era homem também, Deus construiu a arca, choveu muito, e depois caiu aquela chuva, e morreram todos que não quiseram ouvir o conselho deles também de construir a arca. E ele depois saiu da arca com a sua família, foram salvos. Ele, a esposa, os 3 filhos com as suas esposas. E depois ali ele começou a viver, a plantar árvores, etc. Mas depois, um dia ele plantou uma vinha, e conta a Bíblia que ele fabricou vinho, produziu vinho,
e ele bebeu e embriagou-se. A Bíblia conta isso. Depois de ele ter se embriagado, a Bíblia conta que ele se descuidou e dormiu nu na sala. E depois, um dos seus filhos, ao ver aquela situação, zombou dele porque viu que era uma situação vergonhosa. Entendeu isso? E depois, os outros dois filhos, quando tomaram conhecimento, foram lá para cobrir a nudez do pai. Significa que a nudez é um problema que tem que ser resolvido. E o que seria exatamente estar nu? Seria você estar exposto de tal maneira que as suas fraquezas sejam um motivo de escândalo e você percebe que a sua vida não está a caminhar bem. Mesmo fisicamente, nenhum de nós consegue sair nu de um lugar para outro. Você entende? Está entendendo isso? Agora, estamos avançando, irmãos. Isso é interessante. Roupas, temos que usar roupas que vão cobrir a nossa vergonha, a nossa fraqueza. E eu já disse que só Jesus, Ele cobre isso. Amém? Ele é as nossas vestes que nos permitem nos estar nessa festa. A veste que é a questão da salvação. Talvez você tenha que ler o Isaías 64. Leia lá para entender melhor. Isaías 64, versículo 6. Leia lá para entender melhor isso. Glória a Jesus. Isaías 64, 6. O que diz? Quem já achou? Posso ouvir? Vamos ouvir. Isaías 64, 6 diz o quê? Sim, vamos ouvir. Todos nós o quê? Todos nós tornamos-nos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas. Exato. E os nossos pecados como uma ventania. Isso. Nos Só o carregam versículo para 1. longe. Exato. Pode parar, continua aí. Agora abre o 61, 10. Isaías 61, 10. Essa passagem está dizendo que nós todos somos nus. Como se fossem nossas obras de justiça como farrapos de imundícia, que não prestam para nada. Agora, o que seria exatamente aquilo que são as nossas vestes? O que é que diz 61, 10? O do mesmo Isaías. Nós nos alegramos e cantamos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez. Isso é Isaías 61, 10? Sim. É isso? O que são vestes nupciais? O que são vestes nupciais? São vestidos de justiça. Aleluia! Aleluia, irmãos! Este versículo que ela leu agora eu vou recuperar. Eu vou recuperar depois, porque se não for 10 ou 11, alguma coisa de Isaías 61. Que são vestes de justiça. Eu quero dizer assim para ti, meu querido irmão, fica atento. Aconteceu isso com Noé, a coisa avançou. Vocês lembram-se o que aconteceu da outra vez quando Deus queria descer no Monte Sinai? Deus falou que o povo devia lavar as suas vestes porque ele queria vir. Quer dizer que Deus sempre se preocupou como nós nos aparentávamos. Amém? Amém. Mas se você abrir Zacarias também, capítulo 3, do versículo 1 até 5, fala do sacerdote Josué que estava diante de Deus com as roupas sujas. E Deus disse, olha, tirem ele as vestes sujas e vistam de vestes limpas, de vestes novas. Amém? Vocês entendem, irmãos? Lembram-se do filho pródigo? Quando saiu da casa do pai e foi lá viver uma vida dissoluta. Quando ele voltou, o pai viu. Qual foi a primeira preocupação do pai? Quando ele abraçou, chorou com ele, disse, tirem essas vestes. Vistam-lhe de uma veste nova e ponham-lhe sandálias novas e um anel novo. É verdade isso? Amém. Quer dizer, a Bíblia está repleta de exemplos da preocupação de Deus em poder nos colocar em santidade, com vestes boas. Agora abre lá Apocalipse capítulo 3, versículo 18. O que é que diz? Apocalipse 3, 18, o que é que diz? Exato. Quem já achou, por favor? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas, para se vestir e cobrir a vossa nudez vergonhosa.
Aleluia. Eu te aconselho que compre de mim ouro para que te riquezas e que compres roupa branca para que te vistas e cubra a sua nudez. Então já começa a ficar claro aqui que Deus quer que nós nos cobramos. Então vamos voltar à nossa história. Encontramos ali um indivíduo que está vestido de roupa imprópria de festa. E ele é tirado e lançado fora. É preocupante porque eu expliquei que nós somos esse povo convidado para a festa. A festa que é a salvação em Jesus. Quando você aceita Jesus Cristo, você já está a entrar num caminho de festa. Você já está a ser convidado para viver uma vida de vitória em vitória, de valor em valor, de bênção em bênção. E Deus não vai te deixar sozinho porque Ele vai te dar novas vestes, que é as vestes da salvação. Ele vai te oferecer isso. Ele vai te dar uma roupa para você caminhar com Ele. Porque Ele, o dia que te salva, Ele te santifica. Ele te limpa, Ele te lava. As coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. Amém. Por isso que Ele mesmo diz, olha, despojai-vos do velho homem que se corrompe no passado pelas coisas carnais e revesti-vos de novo, que é baseado na justiça, verdade e amor. Amém. Então, amados irmãos, como lemos nesses textos, estamos a ver um Deus preocupado com as nossas vestes nupciais. Um rei que nos convida a uma festa para vivermos naquela festa com Ele. Mas acontece o desafio de como é que nós estamos trajados nessa festa. Reflita no seu coração, meu irmão e minha irmã. Eu também estou pensando nisso. Queremos viver uma salvação de alegria? Nós queremos viver uma vida com Deus de satisfação, sentindo o cristianismo como uma festa? Então é importante que percebamos como estão as nossas vestes espirituais. Porque muita gente vê o cristianismo como um peso. Já viram isso? Eu estava na África do Sul e conversei com uma pessoa. E eu disse que eu sou salvo. Aí ele disse, você é salvo? Ixi, vocês estão entendendo isso? Em inglês, eu estava conversando com um colega. Eu disse, eu sou cristão. Olha, você é cristão? Ixi! Sabe o que quer dizer isso? Porque muita gente, a consciência dele é que pensa que ser salvo é estar proibido de não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Então a vida fica tão seca e desagradável que você não pode viver este e aquele prazer. Então as pessoas têm uma impressão, um entendimento, uma interpretação de salvação errada. Salvação é sair de um perigo para um bem. Amém. Salvar é você estar a mulher e passou a viver. Amém. Salvar é você estar em perigo e passou a estar seguro. Amém. Salvar é que você estava mal e passou a estar bem. Amém. Então, se alguém entende a salvação como se fosse um mundo de regras e proibições que não traz agrado, está enganado e errado sobre a sua interpretação. Ele está a identificar o cristianismo de forma errada. O problema é, tiras ou não as vestes sujas, para que você seja vestido de vestes boas. Tem muitos sacerdotes aqui que Deus quer usar para uma obra maravilhosa. Assim como aconteceu com Josué. Aquele sacerdote, não o Josué lá, que vocês conhecem do servo de Moisés. Um outro Josué que era sacerdote, mas na caminhada em dada altura, ele manchou as suas vestes. E Satanás se levantou para se opor a ele, para lhe acusar. Mas Deus, que lhe tinha escolhido para uma vida de bênção, foi e lhe protegeu, disse, este é meu. Eu escolhi esse para me servir. Por isso, Satanás, você não tem direito de acusar esse. E aí depois disse, tirem as vestes sujas e lhe façam vestir de vestes novas. Nós, muitos de nós, fomos escolhidos para servir a Deus. Mas cada dia onde andamos, Satanás tenta nos manchar, nos misturar com uma tradição que nos contamina, com uma conversa que nos contamina, com uma amizade que nos contamina, com uma roupa que nos contamina, com uma prática que nos contamina, afastando-nos de Deus. Abre lá agora Isaías capítulo 59, versículo 2. Essa passagem da Bíblia mostra que a vontade de Deus é estarmos unidos com Ele. Ouvidos de Deus estão abertos para nos abençoar. O coração dele quer nos tocar. O versículo 52, 9 de Isaías. Se alguém achou, pode ler para entendermos o que diz. 59, 2.
Mas as vossas inimizades Começa lá de 1 para entender melhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não... A mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar. Nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Deus não fechou ouvidos para não vos ouvir. Mas as vossas inimizades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. As nossas iniquidades colocam divisão entre nós e Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. E aí faz com que ele não nos ouça. Aleluia! Então quer dizer o seguinte: Jesus quer nos ajudar, assim como fez com Josué. Aleluia! Ele quer nos ajudar para que nós possamos viver uma vida de festa. Maravilha! Mas Satanás não quer isso. Ele sabe que o seu é bom, porque ele já viveu lá. Ele viveu lá e sabe quão bom é lá estar com Deus, na presença de Deus. Mas ele perdeu esse direito para todo sempre devido à rebeldia dele. Aí ele desceu à terra, enganou desde Adão e Eva. Até hoje procura ser acusador de cada um de nós para nos impedir. Porém, Jesus morreu na cruz para nos dar vida. Amém. 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 Ele tira toda a roupa suja do passado e nos dá roupa nova. Como era nosso passado? Vocês estão a ver aqui assim, pensam que tudo começou aqui na igreja? Já contei várias vezes meu testemunho aqui. Quando eu fui para Jesus, eu fui cheio de cicatrizes espirituais. Cheio de vida de um passado triste. Primeiro dia que fui na igreja, eu fui com brinco aqui, com o meu cabelo cortado como de uma forma muito estranha. Exatamente, eu fui desse jeito. Eu fui porque estava envolvido no mundanismo. O que é mundanismo? É o estilo de vida do mundo, que é contrário à vontade de Deus. E eu estava lá dando valor às coisas que o mundo dá. Porque a regra do mundo é uma regra diferente do caminho de Deus. Aleluia. Amém. Só que atenção, eu ia à igreja, apesar de tudo isso. Porque muita gente confunde a salvação e a religiosidade. Pensa de que ir à igreja é o mesmo que salvação. Não. Nem todos que vivem em Moçambique são moçambicanos. Entendeu? Oh, glória. Jesus quer que você seja salvo. Salvação, que consiste exatamente em escapar das garras inimigas de Satanás e viver a bênção de Deus. E consiste em tirar as roupas sujas, vestir a roupa nova. Que consiste em mudar o passado e ter um presente diferente. Amém. E isso não vem de você. É graça de Deus sobre você. Amém. Amém. Ele vai nos transformando a cada dia, através da tua palavra. Cada dia ele vai nos lavando as nossas vestes e ele vai nos levando para mais perto dele. Ele faz isso. Aleluia! Amém. Então vejam cá nesse Apocalipse 3. É maravilhoso aí que vocês viram. Ele diz: eu te aconselho que de mim compres roupa para que te vista e não se veja a sua nudez. Amém? Amém. Apocalipse 19:8 mostra claramente o que se trata de ser nossa roupa, porque diz que eu vi uma multidão de santos vestidos de vestes brancas, novas. E alguns pensam que a solução disso, então os crentes da igreja têm que vestir roupa branca. Esquecem de que a realidade de roupa branca é o símbolo de santidade. Amém. Amém? Amém. Estamos juntos, povo abençoado. Amém. Por isso, quando o irmão Zavala ia contar o testemunho das experiências dele lá em Nhambane, eu gostei porque esse testemunho começou a mostrar o que está acontecendo hoje em dia. Existem muitas teologias que invertem a verdade bíblica. A salvação não consiste em comer isso ou não comer isso. Vestir assim ou não vestir assim. A salvação consiste em salvação, que consiste exatamente na transformação do nosso viver. Ser salvo não é vestir roupa branca, não é pôr lenço, não pôr calça ou pôr etc. O ser salvo, se for por causa de roupa, é vestir com decência. Aleluia. Amém. Um salvo, ele descobre que eu não vou ser mais usado por Satanás para causar sensualidade e destruição aí no mundo. Eu vou ser usado como instrumento porque eu sei que o meu corpo é o templo de Deus. Amém. Esse é um salvo. Há pessoas que pensam que ser salvo é usar casaco e gravata, né? Não tem nada a ver. Ser salvo não é essa superficialidade. As tais vestes nupciais, no contexto espiritual, é como eu e você vivemos
quando conhecemos Jesus. Amém. Como guardamos a salvação para continuar a caminhar com Jesus. Amém. Ele diz assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto das coisas serão acrescentadas. Amém. Há um irmão, acho que é uma irmã, exatamente a Mary, quando estava aqui à frente, ela conversou e falou: olha, amados irmãos, não fiquemos preocupados com as questões materiais. E isso é verdade. Mas eu quero te garantir uma coisa, meu irmão. Quando você está com Jesus, Ele abençoa teu emprego. Amém. Ele abençoa a tua vida. Ele abençoa teu futuro. Ele abençoa também a sua vida material. Amém. Só não pode haver inversão de prioridades. Busca primeiro o reino de Deus. Amém. Aleluia. A coisa funciona assim, meus irmãos. E a salvação é exatamente compreender isso. De que Deus em primeiro lugar. Depois vai a família em segundo lugar. Depois vai o emprego, a escola, etc. em terceiro. Por que muita gente a vida não está a andar? Porque escola, por exemplo, emprego em primeiro lugar. Família em segundo lugar. Deus em terceiro, a igreja em quarto. Em quarto. Vocês sabem que está acontecendo isso? Pessoas não assumem isso, porque sabem que assumir isso com expressão pode parecer que está errado, porque as pessoas sabem que estão erradas. Mas eu vou dizer para você organizar as coisas aqui. Primeiro, segundo, terceiro. A paz de Deus vai começar a fluir na sua vida. Amém. E vai transbordar para fora. E todo o resto das coisas que estão de qualquer maneira vão começar a se organizar. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Quem ama Jesus, Ele faz dele a sua fonte de vida. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Amém. A diferença entre Deus e religião. Deus e igreja. A diferença. Irmão, você já pode ter sido até batizado. Você até talvez já fez todas as regras. Mas você pode ter essas todas as regras, mas não ter intimidade com Deus. Porque intimidade com Deus veste as roupas. Essas roupas de Deus. Aleluia! Amém. Graças a Deus. Agora uma coisa interessante, eu quero que você abra Isaías 3. Isaías 3. Depois disso vamos ver a última passagem. Isaías 3. Glória a Deus. Isaías 3. Alguém achou? Muito certo. Aleluia. Essa passagem bíblica tem uma história sobre umas jovens de Sião. E eu quero ler um pouco porque elas confundiam prioridades. A minha Bíblia conta isso. Isaías capítulo 3. Graças a Deus. Muito certo. Aleluia. A partir do versículo 16. Essa passagem da Bíblia, vejam cá o que diz interessante. Diz ainda mais o Senhor: visto que vocês são altivas, ó filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhos ou olhares impugnantes, andam de passos curtos, fazendo temir os ornamentos dos seus pés. O Senhor fará tinhosa a vossa cabeça, ó filhas de Sião. O Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Naquele dia o Senhor tirará o enfeite dos anéis, dos tornozelos, das tocas, dos ornamentos de forma de meia-lua, dos pendentes, dos braceletes, dos véus esvoaçantes, dos turbantes, das cadeirinhas para os passos, das cintas, das caixinhas de perfumes, dos amuletos, dos sínetes, das joias dos pendentes e dos pendentes no nariz, dos vestidos de festa, dos mantos, dos chales e das bolsas, dos espelhos, das camisas finíssimas, dos atavios, das cabeças, dos véus grandes. E será que no lugar de perfume haverá podrigão, e no lugar de cinta, corda, e em lugar de encrespadura, no lugar de cabelo, encrespadura de cabeça.
no lugar de encrespedura de cabeça, calvície. E em lugar de vestes, silício. E marca de fogo em lugar de formosura. Essa passagem foi umas palavras que Deus estava falando para umas irmãs de Cristo. Ou seja, filhas de Sião, eram as jovens de Israel, que a uma dada altura começaram a se preocupar com as vestes exteriores e não as vestes interiores. De virtude, as vestes do temor de Deus. Nós às vezes pensamos que moda é coisa nova. Mas aqui está a ficar claro que mesmo antes no Antigo Testamento, Isaías foi escrito quase há 400 anos antes de Cristo, já existiam vivências desse tipo, em que as pessoas priorizavam o estilo, a moda, até enchendo, superando as vaidades, comprometendo assim aquilo que eram as prioridades da adoração a Deus. Vocês podem pensar que isso é uma coisa mínima, mas eu queria aconselhar aos crentes que estão aqui presentes. Quando você vai comprar uma roupa, alguma coisa para vestir, sempre pense em glorificar a Deus. Amém. Através disso. Amém? Amém? Deus não quer que a gente ande esfarrapado, mas Deus não quer que nós coloquemos a vaidade acima da glória que lhe pertence. Você fica tão preocupado em ornamentar as suas aparências físicas, mas você deixa o seu coração às vezes sem muita beleza. Você não deixa nenhuma parte, demora muito tempo no espelho para ornamentar a sua aparência física, mas você não demora muito tempo nesse espelho, a qual vai embelezar o seu coração. Amém. Amém. Você se preocupa muito em ter todo o estilo de roupa que realmente te dará uma boa aparência fora das pessoas, mas você não se preocupa em ter uma vestimenta espiritual que te fará viver diante do Rei. Amém. Eu gostava que você começasse a entender que o tempo está próximo, que são tempos difíceis. Que nós, às vezes, podemos deixar tudo isso que nós compramos e temos e damos valor e irmos diante de Deus e não apresentarmos nada. Aleluia. Amém. As nossas vestes espirituais precisam de ser revistas. Se você perceber que realmente há coisas dentro do meu coração que não estão consertadas de acordo com a palavra de Deus, renova isso, porque Deus é bom para cuidar de você. Quando Satanás vier te acusar, Deus vai dizer: esse é meu filho. Este eu lhe escolhi para uma vida diferente. É meu filho, é minha filha. Aleluia. Amém. Vestes nupciais. Voltando à história. Por fim, Deus não quer que nenhum de nós seja lançado fora, seja amarrado e lançado fora, e lá haja choro e ranger de dentes. Estamos num tempo que não se prega mais sobre o inferno. A pregação da teologia moderna hoje é somente sobre a bênção material. Mas eu vou dizer mais uma vez aqui, mesmo que não seja acreditado. O inferno é uma realidade. E ele está preparado para o diabo. Eles preferem dar lugar aos seus próprios prazeres carnais, abandonando o conselho de Deus. Você tem feito isso, só que você não acredita. Eu já dei exemplos aqui. Você mata mosquito, você mata barato, você mata o gato que entra e rouba a sua roupa. Qualquer bicho que se interfere no seu caminho, quando vê uma cobra no seu talhão, você mata. E você nunca sente condenação sobre isso. Porque você sabe que ele está a invadir o teu território, ele está a pôr em desordem aquilo que é seu. Mas você sabia que Deus também mata as pessoas que põem em desordem o mundo dele? O que é que você faz quando uma comida apodrece? Você não deita no lixo? Me diga, não é isso? Você comprou a comida para deitar no lixo? Você comprou para comer, mas a comida apodreceu. Deus nos fez para louvarmos e adorarmos. Mas quando Ele vê que a gente não está prestando, como ouvimos uma figueira foi amaldiçoada, Ele criou as coisas dele. Ele mesmo pode deitar no lixo. O inferno é como uma lixeira para as coisas que não prestam. Você entendeu? Aleluia! Amém. Mas há uma coisa interessante. O céu, que é um lugar bom, que Ele escolheu para que você e eu moremos nele.
Amém. Eu não vou gastar tempo aqui falando do inferno. Sabe por quê? Porque ele já tem escolhido a mim, já tem escolhido a você para viver no céu. Basta você ouvir a voz, não endurece o coração. Amém. Aceita. Somente desembaraça-se de tudo que suja as tuas vestes. Tudo que quer te manchar, te impedir você viver a glória. Amém. Amém. Porque tudo já está pago. Não precisa pagar nenhum preço. Somente você aceitar vestir as vestes de entrar. Viver com Deus. Amém. É isso. Está escrito na palavra de Deus. E você somente tem que crer e receber. Amém? Amém. Eu vou terminar.